Olá, olá para você que acompanha as redes sociais do Diário do Iguaçu. Está iniciando agora mais um programa Vozes da Publicidade, este podcast onde a gente fala sobre o mercado publicitário, empresas, desafios da profissão. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios do Diário do Iguaçu o João Lucas da T12, agência de comunicação. Seja muito bem-vindo, João, hoje nessa tarde aqui no Diário do Iguaçu. Obrigado, Karina. Acho que é uma oportunidade da gente falar com o mercado também e agradeço muito o convite. Obrigado por ter vindo e com certeza você vai ver aqui muitas ideias inovadoras, falando sobre o mercado, né, os desafios da profissão. Para quem está pensando também em cursar este curso maravilhoso, você com certeza vai defender, né? Claro, com certeza. Eu, na verdade, sou oriundo da comunicação, não necessariamente da publicidade. Meu tempo não tinha publicidade ainda aqui em Chapecó, né? Eu fiz jornalismo, trabalhei durante um bom tempo na TV universitária, ali que eu aprendi a gostar de comunicação. Depois fui mais para a parte do audiovisual, fiz cinema, estudei cinema. Mas foi a publicidade que me acolheu, assim, onde que eu pude exercer muitas das coisas que eu aprendi, tanto no cinema, em termos narrativos e tal, e aprendi muito mais coisas na publicidade. Assim, confesso que foi um universo que me encantou, porque Chapecó sempre foi um expoente da comunicação, né? Eu olhava campanhas, tinha agências aqui, inclusive a T12 que eu trabalho, tinha outras agências, teve a I.O., teve... e eu gostava dos profissionais, às vezes encontrava com eles e achava eles criativos, achava as campanhas muito boas, né? Que destoavam de muita coisa assim que acontecia fora daqui. A gente já via uma qualidade profissional nos filmes, né, publicitários. Tem a ver a Casa na Árvore, eu tive a oportunidade de trabalhar lá durante um bom tempo, trabalhar com clientes nacionais, né? Nossa, e ainda trabalha, então... muitos cases, assim, me deu oportunidades de aprender muito com profissionais muito bons. Tive sorte também em me relacionar com pessoas muito boas, assim, né, e que eu tive o privilégio de aprender bastante. Então a publicidade, eu me encantei por conta dos talentos que eram envolvidos ali, dos processos criativos, porque ali tu faz meio que de tudo. Tu tem a palavra, tem o texto, tem a imagem, tem a fotografia, tem vários elementos, tem a tecnologia agora também, né? Então você não tem o que você não pode usar na publicidade, porque a publicidade também não é só um comercial, não é só um anúncio, não é só um post no Instagram, né? A gente usa vários recursos, assim, e acaba aprendendo sobre diferentes marcas, conversando com as pessoas. Eu acho que no fundo é o que todo comunicador quer fazer e gosta de fazer, né? Levar uma mensagem da maneira mais adequada para o seu público, né? De todos assim que nós recebemos aqui no Vozes da Publicidade, a gente percebe que vocês são bem apaixonados pela área que vocês atuam. Mas João, fala um pouco pra gente sobre a T12. Bom, a T12 é uma agência que esse ano, né, em março inclusive, faz 40 anos, né? O sócio fundador, o Auro Pinto, né, ele fundou a agência com 18 anos e tem um espírito até hoje bastante empreendedor, tem outros negócios, né, mas num cenário ali em 1985 que a comunicação era bem diferente, né? Quer dizer, os comerciais eram feitos com outra tecnologia, as fitas Maticas tinham que levar a emissora, isso ele me falou, né? Os anúncios eram feitos à mão, ainda não tinha todo esse processo de computação, a impressão era diferente, era tudo mais manual, mas a criatividade ela se manteve. O Brasil sempre foi um grande centro da criatividade no mundo, né? Tipo, o Brasil é referência até hoje em termos criativos, como Washington Oliveto, Nizango Anais, né? Fábio Fernandes, né? Tantos nomes da publicidade assim que levaram a imagem da publicidade do Brasil para o mundo, né? E são criativos premiadíssimos, né? Então, isso tudo no universo, naquele tempo, diferente aqui, regional, né? Longe das capitais, ainda Chapecó estava se desenvolvendo, então a T12 permanece até hoje, né? Todas essas transformações tecnológicas, de comunicação, geracionais, né? Então tem muita história para contar e tem muitas marcas que passaram pela T12, né? Muitas marcas que cresceram, que saíram das fronteiras aqui do estado, ganharam o Brasil, outras internacionais inclusive, e
E a gente tem muito orgulho de fazer parte, pelo menos de uma parte dessa história, né? Eu estou na agência já há 15 anos, né? 5 como sócio, mas eu aprendi, para mim, além de ser uma empresa de comunicação, é uma escola para muita gente. Tem muitos profissionais que hoje são donos de agência, estão em outros mercados, mas muita gente passou pela T12, sabe? Isso é bem legal de ver, né? João, são 40 anos, é muita história. Como você vê essa passagem pela evolução do mercado? Nesses 40 anos aconteceu muita coisa. Mudou-se a forma de fazer publicidade? Mudou muita coisa, né? A partir do momento que mudam os meios também, né? A gente tem novos meios. Né? Antigamente a gente tinha... na década de 90, não que eu estava começando, né? Mas a publicidade era basicamente um anúncio, né? Que fazia na revista, no jornal, um VT para TV, 30 segundos, um spot para rádio, e terminava ali, né? Que eram os canais que as pessoas absorviam. Então você caminhava numa rua, o Jornal Nacional ecoava na rua, porque todo mundo ouvia a voz lá do Cid Moreira, né? Enquanto hoje, na verdade, está todo mundo multifacetado em termos de informação. A gente tem muitas informações aqui na tela do celular, tem outros tantos canais, acesso ao streaming, a outras mídias, a tecnologia, então nós somos bombardeados por informação. É uma outra forma de fazer isso. Então, assim, claro que a comunicação é mais importante do que nunca, né? Principalmente a informação de qualidade, né? Hoje todo mundo é um veículo de comunicação, né? Então você usa não só os influencers, mas todo mundo influencia alguém de alguma maneira através da comunicação ou se comunica muito mais. Então sim, as coisas mudaram, mas alguns princípios continuam o mesmo. As pessoas ainda são as pessoas. Elas ainda querem saber. Os temas aí estão desde Shakespeare, estão até o dia de hoje, né? Atraindo, interessando aí o Big Brother e outras coisas que as pessoas têm interesse em saber. Os conflitos da vida, querem saber como que consomem o produto, querem ter interesse, ter interesses específicos e fazer essa leitura do comportamento humano também é um dos papéis da propaganda. E isso não mudou? Isso não mudou. A criatividade, eu acho que ela está mais importante do que já foi. Porque antes as pessoas absorviam, né? Elas não tinham tanto recurso. Hoje, se você no meio de todo esse barulho, você não conseguir se destacar, você não conseguir fazer uma mensagem que as pessoas se interessem minimamente, você não está sendo efetivo. Então não basta simplesmente publicar algo ou falar algo. Você tem que falar algo relevante, você tem que ter uma estratégia eficiente para essa comunicação chegar até o teu público-alvo, sabe? Então, a criatividade, eu digo, ela não está mais só no layout, na frase bonita de impacto, ou na imagem, ou na fotografia. Ela está na estratégia. Então, eu costumo dizer que lá na agência todo mundo é criativo. Seja da recepcionista até a equipe mais operacional, né? Não é só os criativos, lá, o diretor de arte, o redator. Todo mundo tem que ser criativo, principalmente na estratégia. Então, no fim do dia, é isso que a gente vende, né? A gente quer vender a criatividade para as empresas poderem alavancarem seus negócios, terem percepções de marca mais rápidos, atingir seu público de maneira mais rápida. Porque hoje, talvez, pior do que fazer uma comunicação ruim é você fazer uma comunicação que passe despercebido, né? Interessante isso, é bem interessante. Você falou muito em criatividade e não tem como falar em publicidade sem criatividade. Hoje a gente tem o desafio também da IA. Como você vê isso? Você acha que talvez ela atrapalhe na criatividade dos profissionais ou ela então é uma aliada, como muitos dizem? Eu acho que é uma realidade, né? E eu acho que todo mundo que trabalha com comunicação precisa se adaptar aos meios. Todos eles têm seus benefícios e seus desafios, né? Eu acho que a inteligência artificial, sim, ela é uma ótima ferramenta, depende de quem utilizar, né? E como utilizar. Eu acho que ela é inevitável, não tem mais volta, mas ela tem muitos artifícios legais que fazem com que a velocidade da informação, a velocidade de criação também e a acessibilidade dessa criação seja ainda maior. Então ela democratiza um pouco a criatividade. No entanto,
se você não souber como utilizar, ela vira qualquer coisa, né? Então, eu acho que esses critérios, né, a curadoria de estudo, a mensagem, para onde você está e para onde você quer levar isso, eu acho que faz total diferença, sabe? Sim, isso muda um pouco o modus operandi da agência. Nós mesmos, nesses 40 anos, vamos lá, no meio do ano, lançar 2 produtos com inteligência artificial para os nossos clientes. Então, a gente vê sim como uma aliada. Existe lá, nas aulas de comunicação, né, tinha a tecnofobia e a tecnolatria. Né? Tem pessoas que idolatram a tecnologia ao ponto de cegar, de não entender o que ela está realmente fazendo, e também os que têm medo. Eu acho que não é nenhum nem outro, nem esses extremos, sabe? Eu acho que a tecnologia ela vai se adaptando, as pessoas vão se adaptando, e eu não acredito assim, em futuros meio apocalípticos, sabe? Sim. Eu acho que na verdade a tecnologia ela vai se adaptar e a natureza humana vai precisar estar presente sempre, sabe? E as pessoas que utilizarem isso de uma maneira mais criativa vão se dar melhor. Vão ter mais resultado, né? Interessante. João, e para essa nova geração, ela tá diferente, né? De anos atrás. Até porque houve essa revolução rápida da comunicação, da informação. O que você diria para essa nova geração que está ingressando agora nesse mercado da publicidade? Bom, eu tenho um filho de 15 anos, né? Que está no auge aí de querer se comunicar, entender e está mostrando as caras, né? Eu observo o comportamento dele em relação a como consome informação, né? E eu acho que teve uma geração que foi muito afoita, assim, essa coisa de comunicar, e eles já estão, de repente, voltando a algumas coisas. Existe uma contra-tendência também, sabe? A equilibrar um pouco essa equação de tecnologia, acesso e também as pessoas, sabe? Então eu vejo que essa nova geração ela vem um pouco mais preparada, assim, né? Não vem com tanto deslumbramento assim em relação à tecnologia, ao novo, ela vem mais prestando atenção nessas coisas. Eu acho que o desafio é entender esse mercado, é saber lidar com essas ferramentas, mas eu acho que é principalmente exercer criativamente, seja os negócios, porque hoje está muito competitivo, né? Uma vez você criava uma coisa, você não tinha muita concorrência, você tinha uma escassez de ofertas, né? E o que você colocasse no mercado vendia, ou você tinha determinado sucesso com alguma ideia. Hoje tem muita gente fazendo ao mesmo tempo e você não consome só produtos daqui, você consome produtos do mundo. Então você precisa efetivamente ser melhor, né? Em relação a tudo, né? Então, esse público, sim, eles vão ter que se desdobrar mais, né? Mas ao mesmo tempo eu acredito que a curiosidade ela é muito próxima, a criatividade é muito próxima da curiosidade. Então se essa geração se manter curiosa, interessada, ela necessariamente vai ser interessante e vai achar seus meios para poder trabalhar e para poder ser relevante no mercado e ser um diferencial. Mas eu acho que em contrapartida o comodismo ou só a existência não basta, sabe? Você precisa necessariamente buscar e se diferenciar. A notícia boa é que você hoje, se você for interessante, disciplinado e tiver bastante interesse, né, e trabalhar e gostar também de fazer aquilo que você está fazendo, você já sai na frente de uma boa parte das pessoas, né? Tá todo mundo meio, a minha impressão assim, que está um pouco disperso no mundo, né? Então se você tem um pouquinho de foco, você consegue se diferenciar rapidinho. Legal, estava pensando aqui. Você como sócio proprietário da empresa, também lida com um time de 45 pessoas, isso, né? Em torno de 40 pessoas. Tá, como que tem que ser um profissional para trabalhar na T12 hoje? Bom, eu costumo dizer que eles precisam ser interessantes e interessados. Né? Porque eu acho que se as pessoas também, o repertório cultural das pessoas é interessante para a criatividade. Porque o que acontece? Se o mundo não interessa para essas pessoas, a publicidade também não vai interessar. Porque ela está sempre se comunicando com o novo, com a tecnologia, com as pessoas, com a marca.
com a linguagem, com storytelling, com fazer um filme. Então ela é muito... a rotina não existe na publicidade, sabe? Então essas pessoas interessantes, interessadas, normalmente elas se dão bem nessa parte criativa. Mas é importante dizer também que numa agência não tem só os criativos, né? Tem o pessoal que também tem uma linha mais executiva, que precisa atender o cliente, que precisa prover. Tem o pessoal de produção que precisa ser mais organizado, tem a parte contábil, tem a parte de gestão também, de tráfego, tem o profissional que lida essencialmente com pessoas, que tem a gestão de equipe, né? Então, de projetos também. Então tem muitas áreas na publicidade, sabe? Porque hoje a publicidade é vasta, só no universo digital tem muitas opções de trabalho, né? E tem outras que nem foram inventadas ainda, porque a tecnologia ela vai mudando o tempo todo, né? Então eu diria que existem muitas opções no mercado de trabalho, mas esse profissional ele precisa estar aceitando esses desafios, ser interessante, ser interessado, ser curioso, né? E também lidar com algumas ferramentas de comunicação. Às vezes eu costumo dizer, tem muita gente boa, profissionais excelentes, assim, que não são necessariamente bons comunicadores. Mas são bons profissionais. São bons profissionais. Nem todo mundo precisa estar na frente, né? Tem muita gente aqui, inclusive, trabalhando nos bastidores, monitorando o software, fazendo uma arte, uma programação. Tem muita gente por trás dos bastidores da comunicação. É assim num jornal, né, num veículo de comunicação, é assim também numa agência de publicidade. Então, é importante entender, e se tivesse que dar uma dica, eu faria isso, assim, experimente, sabe? Experimente coisas. Hoje em dia o mundo te cobra que você tenha decisões muito rápidas, né? Que você saiba o que fazer já no começo da faculdade. Eu acho que se eu estivesse começando, eu ia usar o máximo possível o laboratório, usar as aulas para poder experimentar coisas, fazer estágio, fazer trainee, fazer um monte de coisas para poder, nesse percurso, me encontrar. E às vezes essa conclusão vem só com o tempo, né? Exatamente. Com a experiência de mercado e com a vivência. João, a T12 tem grandes contas, né? Vamos falar um pouco sobre as empresas que vocês hoje administram, tem por trás, fazem a propaganda delas? Sim, a gente tem uma história bem legal, né? Umas já faz algum tempo, mas tem muitas marcas que passaram pela T12. Grandes, médias, pequenas, né? E algumas, claro, que a gente se orgulha muito de ter ajudado a construir, né? A Aurora, por exemplo, é uma marca que faz mais de 15 anos que a T12 atende, fez grandes campanhas, entrou nesse mercado, São Paulo, hoje é uma marca que está no mundo inteiro, né? Tem muitas no mercado de São Paulo, hoje já tem campanhas nacionais que a gente fez, como o Guga, né? E tantos materiais institucionais. Então é uma marca aqui da região que hoje é uma marca relevante no Brasil, que está concorrendo à frente com Sadia, com Perdigão, com Aurora, com grandes players do mercado, tem qualidade também. A própria Uno Chapecó, aqui em instituições de ensino, né? A gente já trabalhou há muito tempo com ela, mudou agora, reformulou a marca. Vários empresas aí no varejo, o celeiro o celeiro, o Brasão, a gente atendeu durante um tempo, depois sai, depois volta, né? Então são mercados, esse mercado imobiliário também teve muitos imobiliários. A nossa casa hoje a gente atende também, tem orgulho de atendê-los. Então tem muitos clientes, né, que passaram pela T12, né? E tem muitos que estão ainda e que daqui a pouco voltam. É normal esse ciclo na propaganda, né? Mas a gente tem muitas histórias boas para contar aí de várias marcas que a gente ajudou a construir, a tornar relevante junto com a empresa, cresceu junto com eles, aprendeu junto com eles também vários modelos de negócio, às vezes uma empresa familiar, às vezes com esse viés do cooperativismo, outras empresas de capital aberto. Então são vários modelos que, além da gente contribuir, a gente aprende muito também. E dentro de tudo isso, uma história assim que te marcou na tua carreira, que tu gostaria de compartilhar? Bom, teve várias campanhas que a gente fez, assim, sabe? Mas teve umas que me marcaram, assim, sabe? Teve uma campanha que a gente tinha da Aurora, assim, que a gente tinha um desafio. O cooperativismo ainda era visto com um olhar meio estranho em algumas partes do país, por exemplo, São Paulo, né? Então a gente tinha um desafio, assim, como é que explicar que uma empresa é uma cooperativa, né?
E quanto isso pode ser bom para o consumidor? O que vai fazer diferença dele escolher um produto lá, uma linguiça toscana? Isso aqui é de uma cooperativa, isso aqui não é de uma cooperativa. E o mercado de São Paulo tinha um desafio muito grande porque não tinha um histórico muito bom com cooperativa, lá tinha uma cooperativa de táxi, enfim. E a gente levou essa ideia, né? E estava o começo assim das pessoas ter essa coisa das marcas com mais responsabilidade, porque eu acho o modelo cooperativista muito legal. Porque ele é muito moderno. Ele começou aqui com um grupo de produtores, né, pequeno e tal, mas ele é um modelo muito moderno até hoje, assim, e haja visto as empresas cooperativas, tanto de crédito, Sicredi, Cicobi, Cressol, a Aurora, a Unimed, todas essas são cooperativas, né, e que tem um modelo de gestão muito interessante, né? Então na época a gente queria mostrar isso, que na verdade quem eram os donos da Aurora? Eram mais de 100 mil famílias de agricultores, e isso fazia diferença, né? E no começo foi difícil contar essa história. Daí a gente teve uma ideia de fazer um filme, que na verdade é um pequeno filme, né, uma história ali de 4, 5 minutos, que estava no começo do YouTube e tudo isso, e a gente criou a história do Pedro, que era uma criança que crescia no interior e tal, saía, estudava e depois voltou, teve esse ciclo, né, de volta na propriedade, profissionalizou a propriedade. Então a gente fez uma história como se fosse uma novelinha e criou essa história do Pedro para mostrar o que era o cooperativismo e essa relação de sucessão familiar, enfim. E a gente daí foi publicado, promovido no YouTube, e assim em pouco tempo teve, na época foi um case, assim, a gente foi convidado para ir lá no Google em São Paulo para apresentar, porque ele teve mais de 2 milhões de visualizações em 3 dias, assim. Então viralizou na época e foi um case bem legal, assim, que a gente teve, que inspirou, porque era o começo do digital e tal. Eu tive a oportunidade também de sentar em algumas mesas, conversar com algumas pessoas. Depois teve uma premiação também com esse mesmo case, foi pela Forbrain, a revista Meio Mensagem, que a T12 ganhou uma menção honrosa lá pela campanha, que era uma das campanhas mais premiadas, considerados os melhores comerciais do ano, assim. Só que a diferença é que nós estávamos aqui no interior, uma verba bem menor, né, e participando lá com empresas como Vivo, né, Petrobras, Natura, né, e tinha a Aurora, sendo que a gente construiu aqui de Chapecó, né, uma empresa daqui construiu uma história que estava reverberando aí no Brasil, com às vezes não nas mesmas condições, mas nas mesmas condições criativas, né, porque quando são pessoas de lá ou de cá, são sempre pessoas tentando fazer o seu melhor, né. Que bacana. O que é mais legal hoje na publicidade? Esse desafio? Eu acho que o mais legal é você não ter a receita do bolo, sabe? Interessante. Você não tem a receita, beleza, vou fazer isso e aquilo. Cada novo projeto que entra lá é uma folha em branco, literalmente, sabe? E à medida que isso nos assusta também, às vezes, né? Mas nos motiva, assim, sabe? E não faz a gente ficar no mesmo lugar, repetindo várias fórmulas, repetindo receitas, repetindo a mesma coisa. Não, a gente está sempre aprendendo, sabe? Então, às vezes, o resultado é um tapinha nas costas, é um elogio, é uma premiação. Às vezes, não, né? Então, a gente aprende a oscilar, assim, também não levar nem muito a sério os elogios, assim, e também nem muito a sério as críticas, né? Entender, achar esse equilíbrio, porque a gente sabe que a gente está sempre surfando em algo desconhecido, sabe? E à medida que não existe estabilidade no nosso negócio, não existe, né? Então ninguém está estável, nada está estável. Tipo, agora está tranquilo. Então você precisa estar sempre necessariamente aprendendo o tempo todo, né? Que legal. Então, João, para a gente já ir encerrando esse nosso podcast, o que você considera o maior desafio enfrentado pela profissão nos dias atuais? Bom, tem muitos, né? Consegue nomear alguns? Eu acho que, claro que o desafio maior, eu acho que talvez a melhor habilidade que a gente pode ter para enfrentar os desafios, que muita gente nem sabe ainda, que vão surgir, sabe, que muda o tempo todo, é a capacidade de se adaptar às mudanças, né? Porque antes elas aconteciam de 50 em 50 anos, depois em 20 anos, 10 em 10 anos. Hoje ela acontece de um ano para o outro. Muda tudo, muda o algoritmo, muda o canal, muda o meio, muda a forma, muda o comportamento de consumo. Então eu acho que essas mudanças sucessivas e rápidas é o grande desafio da nossa profissão.
Eu acho que porque a gente precisa estar o tempo todo na crista da onda, sabe? Então a publicidade tem um pouco essa, às vezes ela não antecipa tendências, mas ela também não pode correr atrás delas. Ela precisa surfar a crista da onda mesmo, saber o que está acontecendo, porque é aí que está o ponto de interesse do público, né? E a propaganda ela precisa estar atualizada. A gente precisa trazer as marcas e a comunicação para um nível superior, para um nível que as pessoas estão interessadas, sabe? A gente precisa também fazer com que a propaganda seja interessante, porque afinal de contas isso depõe um pouco contra a gente mesmo, mas assim, as pessoas pagam para não ver propaganda. Então, o que é o nosso papel? O nosso desafio maior, para responder a tua pergunta, é fazer com que essa propaganda seja interessante, criativa, relevante, que faça as pessoas rir, ou chorar, ou se interessar, ou aprender, ou facilitar a vida das pessoas. Eu acho que é aí que é o pulo do gato, sabe? Eu acho que esse é o principal desafio, não fazer só propaganda para fazer, porque ela acaba atrapalhando o dia a dia, ou uma leitura no jornal, ou um vídeo no YouTube, ou uma música. Então, como fazer para que as pessoas tenham interesse e as marcas também surfem esse interesse e acabam sendo relevantes para as pessoas, né? Eu acho que esse seria o desafio. Não é fácil fazer, mas é um grande desafio. Bacana, legal. Obrigado, João, pela tua presença hoje aqui nos estúdios do Diário do Iguaçu. Com certeza, quem assistiu, quem está assistindo, com certeza vai aprender muito aí um pouco da área. Obrigado, eu que agradeço o convite. Obrigada, então. Esse foi mais um Vozes da Publicidade. A gente recebeu aqui nos nossos estúdios o João da T12. Em breve a gente volta com mais entrevistas para você. Fique ligado nas redes sociais do Diário do Iguaçu.